O Flamengo perde pela terceira vez seguida no Campeonato Brasileiro. Joga como nunca e perde como sempre. Essa é a nova sina do rubro-negro. Será que é tão nova assim? Eu tenho 34 anos e o meu caráter de torcedor do Flamengo foi forjado dessa maneira. O que eu não esperava era viver isso agora com um time bilionário. Vamos falar sobre o que aconteceu nessa partida ou o que vem acontecendo nas últimas partidas aqui nesse vídeo, abordando taticamente, tecnicamente, o que rolou em Curitiba. Então se inscreve no canal, deixa o like e vamos falar sobre tática sem tatiquês. O que há de errado nesse Flamengo? Bom, para responder essa pergunta, eu posso tentar. Você pode tentar também, mas para analisar um jogo como um profissional, é mais indicado você ser capacitado com um curso. E aí eu te indico um que está em promoção, numa ótima promoção. A comunidade Mestres da Análise tem o curso Explorando o Jogo, que saiu de quase R$ 500 para R$ 97 para os inscritos aqui no canal do Falso 9. Então aproveita a promoção clicando no link na descrição do vídeo e ela é por tempo limitado. A promoção é por tempo limitado, mas a vigência do curso é ilimitada. Então se você quiser fazer e não tiver tempo agora, já compra o curso, pode parcelar, inclusive é um só pagamento de R$ 97. E aí você faz quando tiver disponibilidade. Vamos começar a nossa análise baseado numa falácia. Ou será que não é falácia? Bom, os atleticanos, pelo visto, ficam muito incomodados quando falam do gramado. E será que essa incomodação não é um recibo? Ou será que tem algum fundamento o fato deles acharem que o gramado é ok? Gente, o gramado ele é muito diferente. Ele é o terreno de jogo que mais faz a diferença no Brasil e na América do Sul nos últimos anos. É preciso ser pragmático e fático com isso. E a gente pode usar o Flamengo como exemplo. Nos jogos fora de casa, se a gente for olhar os erros, a gente tem um resuminho simples aqui para mostrar para vocês. Contra o Internacional, o Flamengo perdeu 57 bolas no primeiro tempo, de acordo com o SofaScore. Contra o Racing, 49. Contra o Atlético Paranaense, 75 bolas. É uma divergência muito grande. A posse de bola nos outros dois jogos superou os 66% e 65%. Nesse agora ficou em 59%. Por quê? Por quê? O número de passes certos era de 89% em um, 88% em outro, e agora é logo contra o Atlético de 82% fora de casa. Isso analisando o parâmetro Flamengo, mesmo o Flamengo tendo dominado as ações na partida inteira. Errou muito mais do que erra, por uma razão claríssima, que é o gramado. E aí vamos falar de 2022. 2022, eu só puxei esse slide da análise de 2022. Aqui a gente tinha comparado o jogo contra o São Paulo, o Flamengo tinha perdido 29 bolas, contra o Palmeiras 28, contra o Atlético 39. Esse jogo, no primeiro turno, terceiro jogo do campeonato, algo do tipo, entre Flamengo e Atlético Paranaense, foi o jogo no ano passado inteiro que o Flamengo mais teve bolas perdidas. Por quê, gente? Qual é a coincidência nos fatos? Ah, não é o gramado? Não pode falar do gramado? Então vamos lá, vamos seguir. Os passes errados, cerca de 50% mais passes errados do que nos outros jogos. Isso tudo na primeira etapa. No segundo tempo, o time costuma eventualmente se acostumar um pouco mais e arriscar um pouco menos, tentar passes um pouco mais seguros, mas a grande verdade é que o gramado interfere muito. Mas claro que não é culpa só do gramado. Eu só quis começar com isso. O Flamengo entrou, Wesley, Fabrício, Léo, Ayrton, Pulgar, Maia, Cebolinha, Ribeiro, França e Gabriel. Mas, em organização ofensiva, o Ayrton Lucas ficava mais preso na saída de três, com o Cebolinha aberto pelo lado esquerdo. Cebolinha jogou muito. O Wesley, numa posição ali com bola simétrica do Cebolinha, o Matheus França mais avançado, fazendo um segundo atacante junto ao Gabriel, uma dupla de ataque. Já numa fase de conclusão das jogadas, o Ayrton Lucas atacava muito espaço com as subidas do Santos para se juntar à saída e acabou contribuindo muito avançando por dentro,
fazendo bons intercâmbios com o Cebolinha, ótimas ultrapassagens que potencializaram o futebol desse aqui. O Everton Cebolinha jogou muito bem, graças também à movimentação sem bola e com bola também do Ayrton Lucas. E aí a gente vai para um ponto, né? Aqui o Ayrton está até finalizando numa progressão que ele fez, né? E aqui mostra bastante o que eu acabei de falar. Mas aqui o que eu quis destacar, o Everton Ribeiro fazendo ali a entrada na área. O Flamengo com o Gabigol e sem o Pedro, ele ganha em movimentação, em troca de posição, em domínio, porque marca um pouco melhor a saída de bola. Com bola o time tem mais trocas de posição, mas a zona de finalização ela fica muitas vezes povoada. E isso exige dos colegas que entrem na área. O Everton Ribeiro nesse momento fez, em outros momentos o Matheus França fez, mas a grande verdade é que isso não está ainda bem treinado. Para jogar sem o Pedro é preciso ter uma dinâmica que preencha a área nas horas que o Gabriel sai, e houve alguns momentos até de chances que poderiam ser gol do Flamengo, que a bola passou por todo mundo na área, tá? Aqui no primeiro gol, o Cebolinha rouba a bola, progride, o Gabigol faz um ótimo movimento aqui de atacar o espaço e abre essa janela de passe aqui. É lá mesmo que o Everton Ribeiro põe a bola, apesar do Everton Ribeiro ter errado muito e de sozinho, só no primeiro tempo, ter perdido 12 bolas. Ele sempre tem muita dificuldade com o gramado, né? É sempre o pior jogo do ano do Everton Ribeiro, é na grama sintética da Arena da Baixada, mas ninguém pode falar sobre isso. Tá certo. E aí o pênalti sofrido pelo Cebolinha, que depois foi convertido pelo Gabigol, estava tudo bem, estava tudo ótimo, o Flamengo jogando muito bem, até que em um lance completamente dominado, com o lançador pressionado, o Flamengo com a linha de 4 montada, com os jogadores na linha de meio montados e só um jogador do Atlético dentro do bloco, conseguiu sofrer um gol graças a uma precipitação incrível do goleiro Santos, que saiu da área em um lançamento lateral, sem ninguém no segunda trave, sem nenhum risco possível ou aparente, decidiu deixar a meta sem ninguém. Um domínio frustrado do Vitor Roque virou um gol. Tudo acontece contra um time em péssima fase, especialmente quando esse time tem um goleiro em péssima fase também. O Santos, nesse momento, lembra um pouco de como foi o Hugo antes da sua chegada, da chegada de Santos para apaziguar a meta rubro-negra. O goleiro rubro-negro sofreu uma lesão grave, mas creio que já precisava de um descanso, precisava recuperar a confiança. E agora, infelizmente, vai fazê-lo através de uma lesão, provavelmente. No segundo tempo, o Flamengo vem com uma troca, o Arrascaeta, logo em seguida, um pouco depois, entra com o Vitor Hugo. E aí a estratégia fica com o Arrascaeta fazendo intercâmbios ali com o Matheus França, o Arrascaeta como segundo atacante, o Matheus França caindo mais pelo lado, mas esse intercâmbio acontecendo, o Vitor Hugo fazendo a função ali do Thiago Maia, fazendo mais um meio ali centralizado, dando mais qualidade para o passe, né? Ele é um jogador de muita qualidade. E para quem disse que o São Paulo não usa os moleques, ele usou vários ao mesmo tempo, inclusive nessa partida. O Flamengo criou oportunidades de gol. Aqui o Cebolinha chutou para a ótima defesa do goleiro Bento, que fez ótimas defesas ao longo do jogo. Agora, olhando o frame, dá até para imaginar que ele podia dar no Arrascaeta, mas também é muito fácil comentar frame. O Flamengo teve jogadas parecidas com a do gol do Atlético da vitória, jogadas de linha de fundo, mas veja como tinha uma indefinição entre os dois, né? Gabigol e Matheus França, nem sempre tinha alguém atacando a área, às vezes o outro que precisava atacar a segunda trave ou a primeira trave não aparecia, estava faltando definição e entrosamento, mas aqui na frente da área estava o Arrascaeta. Se os dois atacassem o espaço corretamente, o Arrascaeta teria espaço para receber essa bola do Ayrton Lucas. Mas há movimentos que ainda estão claramente ainda descoordenados. Natural de um início de trabalho. Esse tipo de jogada de linha de fundo tem dinâmicas já específicas quando o Pedro está em campo, e a sua ausência claramente deixou essas indefinições. Gabigol aqui finalizando uma bola para a defesa do Bento, e o Flamengo parecia que ia conseguir vencer o jogo. Sampaoli tenta uma outra alteração, sai o Matheus França, o time estava com pouca profundidade, com problemas na área, sem um centroavante reserva, o Pedro fora, né? Podia pensar no André Luiz, podia, mas é um garoto ainda que ainda não foi lançado. E aí o Sampaoli coloca o Marinho. Infelizmente, não tem mais condição de jogar no Flamengo.
Quando o Marinho entra, muda a dinâmica do Wesley, o Marinho passa a jogar aberto, o Wesley é mudado de posição durante o jogo, cai de produção, o Marinho entra, não consegue contribuir em rigorosamente nada, atabalhoado, ainda gera tempo de paralisação depois do empate, por conta de machucar. O Marinho, quando entra em campo, é uma sequência lógica, ele acaba fazendo confusão, acaba tomando cartão, acaba machucando alguém e acaba se machucando. Quase sempre acontece isso aí. E aí não foi muito útil a entrada dele. E aí saiu o gol do Atlético e acabou sendo uma jogada bonita do Atlético, né? No momento ali que o Ayrton fez uma perseguição, a bola foi até o Fernandinho, e aí foi que o Kelvin ganhou as costas do Cebolinha, que tinha marcado bem. O Ayrton, ainda concentrado no jogador que o estava marcando, não recebeu o intercâmbio do Pulgar, que precisava ter defendido esse corredor, pelo menos fechado a linha de passe. Ao não fechar essa linha de passe, e ao Arrascaeta, que estava marcando o Cebolinha, não pressionar melhor o Fernandinho, abriu-se uma janela de passe grande, esse passe entra, e depois o Atlético ataca a última linha do Flamengo com muita gente. E aí acontece de novo, o Santos perdendo uma disputa, acabou falhando, mas tomou uma porrada na cabeça, a bola estava em jogo, sem querer também é falta. Semana passada eu falei que o Thiago Maia tinha que ser expulso por ter dado uma porrada sem querer na canela do jogador. O jogador do Atlético deu uma joelhada sem querer na testa do Santos, que foi deixar ele no hospital. Mas está tudo certo, segue o jogo quando é contra o Flamengo. Incrível. Para explicar a má fase do Flamengo e os resultados recentes, a gente tem que falar da falta de contundência e da permissividade que o time tem ao adversário. E esses números são incríveis. Se a gente for olhar os 3 jogos que o Flamengo perdeu no Campeonato Brasileiro, a gente vai se surpreender com os números de gols esperados. XG são gols esperados. O XGA é gol esperado pelo teu adversário. Os gols evitados, goal prevented, são os gols que o teu time evitou do adversário, ou seja, o número de gols do jogo menos os XG do adversário. E o goals prevented A é o quê? Os gols que o adversário conseguiu evitar de sofrer. Tá? Então, se a gente for olhar aqui ao longo dos dados, o que o Flamengo fez e o que o Flamengo deixou de fazer ao longo desses 3 jogos, a gente vai ver que o Flamengo não evitou, deixou de evitar 2,23 gols, ou seja, era para o Flamengo ter sofrido 2,23 gols a menos. E era para ele ter marcado 2,38 gols a mais. Isso dá 4,6 gols nesses 3 jogos, ou 1,54 gols por jogo. Foram 3 jogos que o Flamengo perdeu por 1 gol de diferença. Se fosse colocar 1,54 gols, caso isso fosse possível, o Flamengo teria vencido os 3 jogos. Então, assim, é impressionante como o time concede com facilidade e é impressionante como o time tem dificuldade de converter as suas oportunidades quando é superior. Futebol é um esporte de pontuação baixa. Se fosse no basquete, tamanho domínio do Flamengo dentro dos períodos certamente ia traduzir numa pontuação alta, e essa diferença de pontuação ia traduzir no final, ia ser irrecuperável mesmo que a defesa falhasse. No caso do Flamengo, como o futebol é um esporte de pontuação baixa, o longo período de tempo que o Flamengo é superior, ele não consegue matar a partida e depois acaba num erro individual entregando gols ao adversário. Você reparou que nessa análise eu pouco falei do Atlético Paranaense, nem escalei o Atlético Paranaense para vocês. Por quê? Porque esse jogo não passou pelo Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense teve mérito de vencer? Tinha alguém lá para botar a bola para dentro. Mas a grande verdade é que o Flamengo entregou o jogo novamente, entregou o que eu falo, não foi competente o suficiente para fazer o mínimo bem feito, tamanha superioridade que teve. A responsabilidade está dentro de campo, não está na comissão técnica. Se você quiser procurar alguém para falar fora Sampaoli, junto com você, canais vão existir aos montes, eu te aconselho a seguir para lá. Aqui a gente vai ter uma análise ponderada e clara, essa até foi menos ponderada do que o comum.
tá? Então, se você quiser analisar jogo melhor do que eu, inclusive, te deixo a dica. A comunidade mestre da análise deixou um baita de um desconto para os inscritos aqui no canal do Falso 9. Só R$ 97,00 o curso. Se inscreve aí, se torna aluno dele, você não vai se arrepender, é um curso muito bom. Comece a analisar os jogos como um profissional, tá bom? Então, vamos esperar quando que vai acabar essa má fase do Flamengo. Claramente há uma crise de confiança. Claramente o time precisa de vitórias para recuperar, mas também não consegue vencer por conta do seu emocional incrível. Basta sofrer um gol que o abalo é enorme. Será que isso acaba? Será que a troca de goleiro vai ajudar? Será que o mercado, será que o time vai conseguir resistir até a abertura da janela? O Flamengo está se movimentando durante a janela? Já tem gente pronta para chegar no dia 5 de junho? Não sei. São perguntas que a gente precisa fazer para quem precisa responder. Quem precisa responder são diretoria e elenco. Os dois são os principais culpados por esses problemas no início do ano e agora já no meio do ano. Vão resolver ou vai cair tudo na conta do Sampaoli? Perguntas que eu vou deixar para vocês aí me responderem nos comentários. Tá bom? Valeu!